Olá para quem me assiste, meu nome é Ana Carolina Morales, eu estou aqui apresentando o meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação As Áfricas e Suas Diásporas, que é uma especialização fornecida pela Unifesp em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. O orientador do meu TCC foi o José Francisco dos Santos, a quem eu já quero agradecer muito por toda a ajuda, toda a paciência. E o nome do meu trabalho é O Identitarismo Presente nos Materiais de Apoio do Currículo Paulista, a predominância da branquitude e a urgência de sua superação. Primeiramente, eu acho que é importante eu fazer uma breve apresentação, minha. Eu sou professora na rede municipal do município de Peruíbe, na Baixada Santista, em São Paulo. Atualmente eu trabalho no Fundamental 1, com o segundo ano. Então, eu trabalho com crianças de uma idade em torno de 7, 8 anos. Mas antes da pedagogia, eu já lecionava filosofia no ensino médio e também lecionei história no Fundamental 2. E eu iniciei a minha pesquisa em relação à branquitude na educação em meados de 2016, quando eu fiz a minha primeira especialização também pela Unifesp em ensino de filosofia no ensino médio. Então, eu já havia pesquisado um pouco dessa questão e agora eu desenvolvi essa pesquisa voltada para o meu campo de atuação, que é o Fundamental 1. A rede de Peruíbe é uma rede que não possui currículo próprio. Então, quando uma rede ela não tem um currículo próprio, uma rede municipal, ela obrigatoriamente adere ao currículo do Estado. Então, a gente segue aqui o currículo paulista, e o currículo paulista fornece alguns materiais de apoio para as redes, vários materiais de apoio, entre eles é fornecido para a gente o livro do estudante. A cada ano ele sofre algumas modificações, e a proposta desse trabalho era justamente fazer uma análise desses materiais de apoio, no sentido de identificar o quanto as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, elas de fato estão sendo cumpridas. Então, feita essa breve explanação, vou mostrar aqui o próximo slide. A princípio eu queria até me desculpar pelo amadorismo da apresentação, é que eu realmente não tenho recursos para fazer a gravação do vídeo direto do PowerPoint, tá? Então, eu estou fazendo aqui um esquema meio que na unha mesmo, para não deixar de fazer essa apresentação. Então, como introdução do trabalho, eu já dei uma boa explanada, a ideia do trabalho é com foco nas leis, na legislação das ações afirmativas, na educação. Então, as leis 10.639, que trata do ensino das culturas, histórias e saberes africanos e afro-brasileiros, e a Lei 11.645 de 2008, que também traz a questão indígena para o debate, A gente inicia o nosso trabalho falando um pouco dessas leis e a importância delas não só para a educação, mas para a sociedade como um todo, Só que a gente sabe que a aplicação dessas leis, que já faz aí mais, no caso da 10.000, já faz mais de 10 anos que ela foi aprovada, a gente sabe que ela enfrenta muitos entraves, ainda que é uma lei amplamente divulgada e conhecida, existem muitas dificuldades da implementação dessas leis, E o foco desses entraves na minha pesquisa são dois conceitos que são muito importantes e que muitas vezes eles não são estudados quando se fala de racismo, que é a branquitude e o eurocentrismo. Então, para introduzir assim esse trabalho, a ideia é fazer uma relação entre todos esses conceitos e a legislação em questão, E aí a gente parte para os objetivos do trabalho, A gente tem como objetivo geral
analisar a predominância do eurocentrismo e da branquitude nos materiais de apoio oferecidos aos anos iniciais do ensino fundamental, com foco no ciclo de alfabetização pelo currículo paulista. Então, a ideia seria fazer uma análise crítica dos livros do estudante, e os livros do estudante do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental 1, né, que são os anos iniciais que a gente considera que faz parte do ciclo de alfabetização, né? Pela legislação, as crianças devem sair do segundo ano do Fundamental 1 já alfabetizadas, né? Então, a ideia seria fazer uma análise desse material, desses 2 anos. Acho que vale o parênteses aqui para explicar que desses livros do estudante, né, são fornecidos para cada estudante um volume por bimestre. É um volume do livro do estudante de língua portuguesa, um volume de matemática e um volume de ciências, história, geografia e língua inglesa, né? Mas acho que é importante que pontuar que na rede de Peruíbe a língua inglesa a aula de língua inglesa só é a partir do 4º ano, então tem lá o material, mas eles não usam. E cada um desses volumes, desses livros de estudante, é bimestral, né? Aqui a rede ela é bimestral, então as crianças elas recebem 12 livros no ano inteiro, né? 3 por bimestre. Isso sem contar os outros livros do PNLD, né? E outras apostilas que eles acabam recebendo. Inclusive, uma das coisas que eu coloco no trabalho é essa dificuldade da gente, professor, de conseguir analisar todo esse material, porque muitas vezes eles chegam em cima da hora, no meio do bimestre pra gente, e é um conteúdo muito extenso, é um conteúdo que varia de ano para ano, então esse ano veio um conteúdo diferente, e a gente muitas vezes não consegue nem fazer um planejamento para a utilização de todo esse material, né? Então, assim, eu fiz uma análise de todos os volumes dos 2 anos, né? E aí eu fiz uma explanação bem breve a respeito do quanto esses conceitos de eurocentrismo e branquitude, eles ainda prevalecem nos materiais, a despeito de toda a legislação que a gente tem aí para cumprir. Além desse objetivo que é mais geral, especificamente, a ideia também era identificar as referências utilizadas no material de apoio, voltado aos 2 anos iniciais do ensino fundamental, explorar e comparar como saberes de diferentes culturas são abordados dos materiais em questão. Então, em muitos momentos do trabalho, a gente consegue perceber que o ensino das histórias e das culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas, quando ele é explicitado, é superficial, né? E ele está muito reservado ainda às disciplinas de história e geografia. A gente não encontra nada nos livros da disciplina de ciências e nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Existem muitas fotos e imagens de crianças e pessoas negras, mas nada que diz respeito aos saberes e às culturas indígenas na sua diversidade, assim como nas culturas afro-brasileiras e africanas, né? E por último, como objetivo específico, a ideia é refletir a respeito de como o eurocentrismo e a branquitude ainda são priorizados em relação aos saberes africanos, afro-brasileiros e indígenas, de modo a perpetuar visões unilaterais de mundo e manter privilégios raciais. Então, o quanto a despeito dessa legislação, como eu já disse, o quanto ainda essas visões de mundo, que é uma visão totalmente unilateral, né, do eurocentrismo, quanto ainda ela é privilegiada nesses materiais. Então, quanto ainda a gente precisa, de fato, produzir, pesquisar, para que a gente consiga abarcar essas legislações em todas as suas disciplinas. Entendendo que eu estou falando das disciplinas que as professoras que a gente chama de polivalente lecionam, porque ainda tem as disciplinas de arte, ainda tem as disciplinas de educação física e, a depender da rede, outras disciplinas também, tá bom? Mas a pesquisa, ela inclui apenas essas 5 unidades curriculares: História, Geografia, Ciências, Língua Portuguesa e Matemática.
Então, passados os objetivos, eu trouxe aqui um levantamento bem breve do referencial teórico da pesquisa, né? Então, a gente tem aqui, em relação ao ensino das histórias, saberes e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, a gente tem aqui as referências da Nilma Lino Gomes, da Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, da Djamila Ribeiro, entre outras, né? Em relação ao estudo sobre branquitude e eurocentrismo, a gente traz um pouco da Lilia Schwartz, que recentemente ganhou um prêmio, né, inclusive pelo livro que a gente está aqui utilizando, que é sobre a branquitude, a estadunidense Ruth Frankenberg, que é uma das pioneiras aí nesse estudo, né, e a grande Maria Aparecida da Silva Bento, que traz a questão do pacto narcísico na branquitude, entre outras reflexões bastante importantes, e a gente também traz outras referências na pesquisa. E aí o nosso referencial teórico também a gente não pode falar de mencionar os livros do estudante, né? Volumes 1 até 4 de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, tanto do primeiro quanto do segundo ano do ensino fundamental. E é legal também a gente perceber que nesses livros de estudante não existe, assim, uma bibliografia, né? Muitos dos textos, eles não apresentam, assim, quem foi o autor, né? Quem é a autora, qual é a autoria. Mas os textos que a gente conhece a autoria, que são textos clássicos, é importante mencionar que a maioria dos casos são autores homens e brancos, né? Então, acho que também falta um levantamento bibliográfico aí, porque a gente tem muita coisa importante e interessante para apresentar para a criançada, só que a gente, né, fica naquele mais do mesmo, principalmente língua portuguesa e matemática, né? E nossos pressupostos metodológicos são a importância das leis, 10.000 e 11.000, né, seus contextos históricos. Inclusive, tem uma frase muito interessante, né, da Djamila, no trabalho, que eu acho que vale a pena a gente retomar, que é do Pequeno Manual Antirracista, que é a importância da gente trazer a temática para a sala de aula, diz respeito acerca da importância, né, das leis, falando especificamente da Lei 10.000, é uma lei que traz uma reparação histórica, né, que dá a oportunidade de crianças negras se enxergarem enquanto protagonistas, porque até então, muitas vezes isso era sequer debatido, né, e aí aqui entra também os conceitos de branquitude e eurocentrismo, né, porque na grande maioria das vezes as pessoas brancas sequer se enxergam enquanto grupo racializado, né? Então, a discussão sobre branquitude, ela parte desse princípio, né, do quanto esse lugar do não lugar, do classificar apenas o outro do branco, né, é uma posição de privilégio e de conforto. Então, a gente traz essas questões, né, a respeito da branquitude e do eurocentrismo, como é um pressuposto metodológico de conceituar esses dois termos, né, e entendendo o quanto eles ainda influenciam a nossa educação. E aí a gente, nesse sentido, faz uma leitura crítica dos materiais do currículo paulista e busca possibilidades de superação, né, como que a gente pode aí pensar formas da gente avançar nesse sentido. E na conclusão, né, acho que é importante trazer também a referência da Grada Quilomba, porque a única coisa que a gente pode concluir realmente é que o racismo é um problema branco, né? Então é importante a gente desvelar e refletir acerca dos conceitos da branquitude e eurocentrismo e responsabilizar o sujeito branco na luta antirracista, né? E nesse sentido, se aprofundar nas histórias e saberes e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, saindo do que é superficial, né? Responsabilizar o poder público por todas essas questões, o poder público que precisa de fato organizar essa superação, porque a escola é um espaço de diversidade e respeito, não podemos aceitar mais uma escola que perpetue o racismo. Então, é esse o trabalho.
Espero que vocês tenham gostado e entendido a pesquisa e muito obrigada.